Irmãos, agora é o momento da exposição bíblica. Peço que os irmãos abram já a sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Irei dar continuidade ao que o pastor já iniciou. Capítulo 4, verso 5. Do verso 5 ao verso 7. Apenas 3 versos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 5, 6 e 7. A minha primeira leitura vai ser na NVI e, conforme a exposição bíblica, eu vou estar usando a Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 5, 6 e 7. Lucas escreveu assim: No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E assim termina o verso 7 e último. Eu quero fazer uma oração antes da exposição do texto. Deus, nós te louvamos, te exaltamos através dos nossos louvores, ó Pai, através dos cânticos aqui entoados. Deus, mas agora é o momento de nós refletirmos na sua palavra. E a tua palavra é o que a nossa alma anseia. É o que a nossa alma precisa. A nossa alma, como a corça anseia pelas águas, assim a nossa alma anseia pela tua palavra. A nossa alma tem sede pela tua palavra, Senhor. Por isso nós estamos aqui. Nós queremos te ouvir e ouvir por meio da exposição bíblica. A Bíblia, a nossa única regra de fé, ó Pai. O nosso único texto, o nosso único livro, ao qual tem as tuas palavras. Ó Deus, fala conosco. Fala conosco não da forma que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Seja exortando, seja nos fortalecendo, seja consolando-nos, ó Pai. Mas fala conosco. Nós ansiamos por ouvir a sua voz nessa noite. Eu oro e peço no nome do Filho Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, dando continuidade ao que já foi iniciado pelo pastor no capítulo 4. O capítulo 4 vai falar sobre a prisão de Pedro e João após Pedro pregar ali para aquela multidão e curar um coxo ali na porta do templo. Então, esse é mais ou menos o pano de fundo que vocês já observaram e já analisaram ao longo da exposição até aqui. Deixa eu só abrir meu esboço aqui, que fechou. Então, meus irmãos, para que te situar aí, aonde nós estamos, o que é esse livro, o que é o livro Atos dos Apóstolos, por que ele foi escrito, para que vocês estejam cientes do que está acontecendo. O livro que nós conhecemos e que nós estamos aqui expondo se chama Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Esse livro é um segundo volume do escrito de Lucas, tendo o seu primeiro volume o Evangelho de Lucas. Com certeza os irmãos já conhecem e já leram. Então é uma continuidade. Atos dos Apóstolos é uma continuidade do Evangelho de Lucas. O evangelista provavelmente não atribuiu esse título à obra. Então, a princípio, logo no início da história da igreja ali, da igreja primitiva, não tinha esse título Atos dos Apóstolos. Isso veio posteriormente. Essa obra só recebeu esse nome após a separação do seu primeiro volume, ou seja, o Evangelho de Lucas. Então, quando que foi intitulado esse nome Atos dos Apóstolos? Posteriormente, após essa separação entre o primeiro volume, Evangelho de Lucas, e esse segundo volume, a qual nós temos agora intitulado de Atos dos Apóstolos. Foi quando houve essa divisão, é que eles intitularam Atos dos Apóstolos.
Alguns escritores dos primeiros séculos atribuíram alguns nomes a essa obra. Então, a princípio, conforme eu falei aos irmãos, não tinha esse nome, esse título, Atos dos Apóstolos. E havia alguns nomes que, principalmente os pais da igreja aqui, intitularam essa obra. Tertuliano, ali no século III, ele intitulou Memorando de Lucas. Então, Tertuliano, um dos pais da igreja ali nos primeiros séculos, ele dá um título a esse livro como Memorando de Lucas. Um outro nome que é dado pelo cano muratoriano, e foi descoberto esse cano aí no século 17 e 18, por um homem chamado Ludovico Antônio Muratori, que agora recebe o nome, é o cano muratoriano, por causa desse homem que descobriu esse texto aí, ali no século 17 e 18 mais ou menos. Tinha o nome aí, Atos de Todos os Apóstolos. Então, o cano muratoriano tinha o título desse livro aqui como Atos de Todos os Apóstolos. E quando que foi que intitularam Atos dos Apóstolos? Isso foi intitulado aí no século 3 e 4, mais ou menos, é encontrado já Atos dos Apóstolos. Só para situar os irmãos aqui, o cano muratoriano é uma cópia de um escrito lá do segundo século. Então os irmãos podem falar, mas espera aí, Felipe, você está falando que intitularam Atos dos Apóstolos no terceiro século e você está falando do cano muratoriano que foi descoberto no século 17, 18? Então é por causa que o cano muratoriano ele é uma cópia de um escrito do segundo século. Mas ele vem com esse título somente no século III. Irineu de Lyon, na França, ele intitula já essa obra como Atos dos Apóstolos. E também é encontrado, deixa eu só ver o nome aqui, no prólogo Artimacianita de Lucas, no final do século II também, com esse nome aí, com esse título, Atos dos Apóstolos. Então, dois documentos importantes aí que já tinham esse nome, datado ali do século III, já tinham o nome Atos dos Apóstolos. Só para que os irmãos entendam por que é chamado Atos dos Apóstolos. E alguns estudiosos dos nossos dias intitulam como Atos do Espírito Santo, porque aqui nós vemos a ação do Espírito Santo, a instituição da igreja, mas principalmente o Espírito Santo compelindo os apóstolos a pregarem o Evangelho. Lucas escreve as duas obras, o Evangelho e esse texto aqui, esse livro, a Teófilo. Quem era Teófilo? Muito provavelmente um oficial romano. E nós não temos muitas informações de quem é Teófilo. A única informação que nós temos é que muito provavelmente ele fazia parte ali da guarda romana, de um oficial, era um oficial romano. E como nós sabemos isso? A forma que Lucas se dirige a ele. Excelentíssimo senhor Teófilo. Esse título, excelentíssimo, só era usado para pessoas, para homens que faziam parte aí da guarda aí romana, né? Somente esses homens tinham, os oficiais romanos só recebiam esse excelentíssimo. Então, é para esse homem que Paulo ou Lucas está escrevendo. Excelentíssimo senhor Teófilo. Então, mas nós temos muita informação de quem é esse Teófilo. Nós não temos documentos que falam quem ele é. Somente isso que nós encontramos. O texto que agora estamos lendo e irei expor aos irmãos, relata o primeiro julgamento, sendo o segundo no capítulo 5, verso 17 e ao 42. Então, o texto que agora nós estamos adentrando para expor aqui, vai falar sobre o julgamento dos apóstolos, Pedro e João. Após a pregação de Pedro ali, onde 5.000 almas são convertidas, a princípio 3, e logo após 3.000 almas a princípio e 2.000 almas logo em seguida, é acrescida a igreja através da pregação de Pedro e os demais apóstolos. É também ali feita uma cura ali. Pedro ali cura um homem, sendo impelido pelo Espírito Santo ali no poder, no nome de Jesus Cristo, ele cura um coxo ali na porta do templo. Então, tudo isso é o pano de fundo para nós chegarmos ao julgamento de Pedro e João ali, pelos líderes da igreja ali, que os impele,
que os indagam como e por que eles estavam pregando e curando ali naquele local. Pedro e João, após a cura do coxo de nascença, capítulo 3, verso 6, nós vemos isso. Seguida pela pregação de Pedro, capítulo 3, verso 11 a 26, onde cerca de 2.000 homens são acrescidos aos números de convertidos. Vemos isso no capítulo 4, verso 4. Subindo para 5.000 homens convertidos. Tomados por grande raiva e inveja, as autoridades prenderam os 2 apóstolos. Vemos isso no capítulo 4, verso 2. Mantendo-os prisioneiros por uma noite. Então, se vocês lembrarem aí, os 2 apóstolos são presos pelos líderes religiosos aí. E eles são presos por uma noite só. Nós vamos entender por que eles são presos somente uma noite só. E por que eles não são julgados no mesmo dia? Existe um porquê. Eles não julgaram no mesmo dia. Enquanto Pedro e João estavam presos, muitos ali fora estavam sendo convertidos ainda pela pregação dos apóstolos. E é interessante nós vermos isso, porque Pedro e João ali estavam sendo presos, sendo encarcerados. Mas a palavra ainda não estava encarcerada. A palavra ainda reverberava nos corações daqueles ouvintes. A ponto de nós olharmos aí no verso 4, o evangelista dizer: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Prenderam os apóstolos, mas a palavra, o evangelho, não poderia ser preso. E isso estava reverberando nos ouvidos e nos corações daqueles ouvintes. O evangelho ainda estava tendo eficácia naquelas pessoas. Pessoas ainda estavam sendo convertidas. É possível notarmos a diferença dos apóstolos também aqui. Nós vamos ver isso. Ambos não oferecem resistência ao serem presos, mas se mantêm calados. Se vocês observaram desde o início do capítulo 4, do verso 1 ali, quando eles são presos, eles não oferecem nenhuma resistência e nenhuma palavra é proferida por eles. Eles se mantêm calados. E se você lembrar de Pedro nos evangelhos, é totalmente diferente. Pedro é conhecido como que aquele homem impossível, já fala, já corta a orelha. Não, Jesus, eu vou morrer pelo Senhor, totalmente impossível. Mas agora nós vemos um outro apóstolo. Um apóstolo transformado. Pedro agora se mantém calado. Se mantém quieto diante da prisão que estavam sofrendo. Seguindo o exemplo do seu Senhor ao ser levado à crucificação. Pedro agora é um verdadeiro discípulo de Jesus. Pedro se mantém quieto diante das perseguições. Pedro sabe que tudo estava dentro do propósito de Deus. Se nós lembrarmos no Evangelho, quando Jesus dizia: olha, eu estou pronto a ser entregue, estou pronto a ser crucificado, e Pedro ficava agitado: não, Senhor, você não pode. Como nós ficaremos aqui sozinhos sem o Senhor? Mas Pedro agora aprendeu que tudo está no controle de Deus. Pedro se mantém calado, quieto. Deixe que prende a gente. Tudo está concorrendo para o nosso bem. Tudo está dentro da vontade de Deus. Pedro aprendeu a depender totalmente de Deus aqui. Enquanto eles se mantinham calados, a pregação ainda falava aos corações dos ouvintes na pregação. Enquanto eles estavam presos, a palavra ainda estava libertando os pecadores dos seus pecados. Percebe o contraste que está acontecendo aqui? Pedro e João sendo presos, mas ainda a palavra estava tirando aqueles escravos do pecado dos seus pecados. A pregação do evangelho estava sendo introduzida ao coração daqueles pecadores, levando a crer em Jesus Cristo. Prenderam os apóstolos, mas não prenderam a pregação do evangelho. O evangelho ainda estava salvando pessoas, libertando os cativos. A palavra de Cristo não pode ser cativa, irmãos. Pode calar a boca do pregador, mas não pode calar a palavra de Cristo.
ela ainda continua salvando almas, ela ainda continua salvando pessoas, pecadores, dos seus pecados. Enquanto eles estavam presos, a palavra estava libertando os pecadores dos seus pecados. Enquanto eles estavam sendo julgados pelas autoridades, a palavra estava julgando os pensamentos e as intenções e expondo os pecados daqueles ouvintes. Segundo Hebreus capítulo 4, verso 12, que ele vai dizer que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela julga a intenção, o pensamento do homem. Enquanto Pedro e João estão sendo julgados pelas autoridades, a palavra está expondo o pecado daquela multidão. Enquanto Pedro e João estão sendo julgados, a palavra ainda estava julgando a intenção dos corações daquelas pessoas ouvintes. A palavra ainda estava reverberando. A palavra ainda estava salvando. E subiu para 5.000 o número de salvos. É a palavra que tem poder para salvar o pecador. E nós veremos isso ao longo da exposição. O poder não está no pregador, mas na palavra. Porque eles estão presos. E como que as pessoas então são salvas? Porque é a palavra que tem poder para salvar. E não o pregador. Os pregadores estão presos. Estão quietos. Mas a palavra está ecoando nos ouvidos e nos corações daquelas pessoas. E assim nós adentramos ao texto, verso 5. A primeira parte aí, a parte A que diz, no dia seguinte. Lucas relata no verso 1 que logo após os líderes religiosos perceberem que muitas pessoas estavam dando ouvidos à pregação dos apóstolos e que muitos já haviam se convertido à religião, à nova religião, segundo a visão dos judeus, tomados de grande raiva, porque isso é a tradução do grego, grande raiva, segundo o verso 2 do mesmo capítulo, por eles estarem pregando sobre a ressurreição dos mortos em Jesus Cristo, mais que depressa, convocaram as autoridades para um julgamento. Entretanto, já era tarde. Se vocês lembrarem da pregação ou das pregações anteriores, se eu não me engano foi o próprio Jessé que pregou, eles estão ali mais ou menos às 3 horas da tarde, quando eles curam os apóstolos curam aquele coxo. Aquele coxo é curado, é mais ou menos 3 horas da tarde. E os religiosos, os líderes aqui, ao verem que muitas pessoas estavam se convertendo a essa religião, a nova religião, que não tem nada de novo, porque já era predito lá no Antigo Testamento, segundo o próprio Pedro usou textos do Antigo Testamento para falar que tudo estava se cumprindo, as autoridades, tomadas de grande raiva, os prenderam. Mas diz que somente no dia seguinte. Por que somente no dia seguinte? Porque os julgamentos, a reunião ali do Sinédrio, só poderia acontecer entre a primeira hora do sacrifício e a segunda hora. Após o pôr do sol, não poderia fazer nenhuma reunião, nenhum julgamento. Por isso, eles postergam esse julgamento para o dia seguinte. Então, por isso, Lucas bem relata, no dia seguinte somente. Entretanto, já era tarde. O Sinédrio se reunia somente no período do sacrifício da manhã e no sacrifício da tarde. Julgamentos realizados após o pôr do sol eram ilegais, como no caso do julgamento de Jesus. Nós vimos também na exposição de João aqui, do Evangelho de João, como foi totalmente ilegal o julgamento de Jesus, fora dos horários prescritos pela lei. Mas aqui eles mantêm. Não vamos julgar eles agora não, vamos segurar eles lá. É melhor a gente prender eles e somente no dia seguinte a gente estabelece um julgamento aí sobre eles. Por isso eles prenderam Pedro e João até o dia seguinte. Só que a pergunta é, por que eles não falaram logo ali às 3 horas da tarde, já julgavam, pronto, já resolvia a questão. 3 horas da tarde ainda dava tempo. Fazer um julgamento rápido, perguntas e respostas, estabeleceria um veredito e está feito.
Mas eles ainda seguram os 2 apóstolos. Eles poderiam prendê-lo no dia seguinte também. Por que eles não seguraram somente ao dia seguinte? Vamos deixar eles lá, né? Deixa eles pregarem, mas no dia seguinte a gente vai pegar eles. Vamos indagá-los, por que eles estão pregando e curando aí? Em nome de quem? Mas eles não. Eles preferem segurar os 2 apóstolos na prisão. E a motivação de tudo isso era de intimidá-los. Trazer medo a esses apóstolos. Talvez trazendo à memória deles o que aconteceu com o próprio Jesus. Medo do que aconteceria com eles. O evangelista Lucas nada fala de como Pedro e João ficaram nesse encarceramento. Pedro só fala, o Lucas só fala, no dia seguinte. Mas o que aconteceu dentro da prisão? Nada é relatado. Lucas não fala o que aconteceu dentro da prisão. Entretanto, há 2 coisas que o texto nos faz refletir. A primeira coisa é, no momento da prisão, os apóstolos não ofereceram nenhuma resistência, conforme eu falei. Uma brusca transformação é notória na vida dos apóstolos, principalmente por parte de Pedro. Conforme na introdução eu disse, Pedro agora está totalmente diferente. Pedrão, se fosse no evangelho ali de João, ele já arrancava a espada, cortava a orelha. Mas agora não. Ele está quietinho. Manso, calmo. Dependendo somente de Jesus Cristo, da vontade dele, da vontade de Deus. Lembram-se que Jesus é entregue por Judas para ser preso. E Pedro, mais do que depressa, saca a espada e corta a orelha do soldado Malco. Porque se fosse como lá em João é relatado, Pedro já cortaria a orelha do soldado ali, já resolveria na mesma hora. Mas Pedro está quietinho, confiando na vontade de Cristo. E aí está uma aplicação para nós. Nos momentos mais difíceis, irmãos, confie em Cristo. Confie na palavra de Cristo. Nos momentos de grande tribulação, é momento de nós ficarmos quietos e confiar em Deus. Confiar na palavra de Cristo. Porque Pedro aprendeu. Ele sabia que tudo estava de acordo com a vontade de Deus. Entretanto, Pedro agora tem uma espada desembainhada também. Se lá em João, Pedro tinha uma espada física desembainhada para cortar a orelha do soldado, Pedro agora também tem uma espada desembainhada. Mas não uma espada física, mas a espada do Espírito. Tem uma espada capaz não de ferir fisicamente alguém, mas capaz de ferir o coração do homem pecador. Tempos atrás, Pedro tinha uma espada física. E Pedro ele não queria acertar aquela orelha. Pedro queria matar aquele soldado. Pedro aqui tem uma espada. A espada do Espírito. Capaz de entrar no mais profundo do ser humano. Capaz de dividir a alma do Espírito. Pedro está munido de espada, mas é a espada do Espírito. Não a espada física. Não a espada que pode machucar fisicamente alguém, mas uma espada que pode ferir o coração do pecador. E Agostinho, ele escreve muito bem isso na sua confissão, ele diz: feriste-me com sua palavra, então eu te amei. Essa é a espada que Pedro está portando agora. A espada que expõe os nossos pecados. Por isso que essas autoridades estão tão raivosos. Porque o pecado desse povo, dos judeus, está sendo exposto diante deles. Porque Pedro constantemente está falando: vocês crucificaram o Cristo. Vocês mataram o Messias. O pecado daquele povo estava sendo exposto.
Pedro está ferindo o coração daqueles homens por meio da espada do Espírito. E essa espada, irmãos, ela penetra o mais profundo do ser humano. Por isso, Agostinho vai dizer: feriste-me com sua palavra. Essa palavra tem poder de nos ferir. Sabe por quê? Porque expõe os nossos pecados. Porque expõe quem nós somos. Porque expõe o quanto pecador você é e quem eu sou. Mas muito mais que isso, ela cura. Ela transforma. Ela tem poder de salvar o homem. Por isso ela é poderosa, mais poderosa do que uma espada física desembainhada. Capaz de separar a orelha da cabeça do soldado, a espada que Pedro antes tinha. Mas agora a espada que Pedro está em sua boca é capaz de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julgar os pensamentos e intenções do coração, segundo Hebreus capítulo 4, verso 12. Se aquela espada dividiu orelha e cabeça, essa espada que Pedro está aqui pregando àqueles homens é capaz de dividir a alma e o espírito, de expor o pecado dos homens. E é isso que está acontecendo aqui. Por isso essas autoridades estão raivosas com os apóstolos. Capaz de tirar a vida física, a espada que Pedro antes tinha. Era capaz de matar alguém. Mas, segundo Paulo, na carta aos Filipenses, essa palavra aqui, ela dá vida eterna. Se antes Pedro, com aquela espada, tinha a intenção de matar aquele soldado, agora essa espada que Pedro está portando é capaz de dar vida. Ela expõe os nossos pecados, mas nos dá vida. Que contraste. Que transformação de um homem. De um homem totalmente impelido pelos seus próprios sentimentos, sanguíneo, mas agora calmo e portando uma espada poderosa, capaz de salvar o homem pecador, capaz de dar vida para o morto. Como lá em Ezequiel, o próprio Deus vai e profetiza sobre esses ossos. A palavra deu vida àqueles ossos. Essa é a palavra que Pedro está pregando. Capaz de gerar vida nos corações. Capaz de chamar o homem morto, segundo a carta aos Efésios, morto em pecados e delitos, à vida. Que espada poderosa que Pedro aqui está segurando, está pregando, está falando. Segunda coisa que o texto nos faz refletir é que os apóstolos nada falavam. Lucas não relata durante a noite que estivera presos se eles falaram alguma coisa. Não é relatado. O que eles conversaram ali na prisão? Ficaram quietos? O que aconteceu? Lucas não relata. Pedro, nos evangelhos, é visto como um homem impossível. Ora, falava palavras profundas, como em Mateus, capítulos 16, do verso 15 ao 16, ele diz: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? O próprio Jesus perguntando aos seus discípulos: quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro diz: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Olha que palavra que Pedro fala. Ou em João, capítulo 6, versos 68 e 69, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo Filho de Deus. Ou Santo Deus, em algumas versões. Ora, Pedro está falando palavras profundas, mas ora ele fala palavras que muitas vezes não é bem pensada. Como em Mateus capítulo 16, verso 21 a 23. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos,
dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tenho compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Percebe o caráter dúbio de Pedro? Uma hora palavras profundas, daqui a pouco ele está querendo que Jesus não morra na cruz, impedindo a obra salvadora de Cristo. Ou em Mateus 26, 31 ao 35, então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersos. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhes Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E mais para frente Pedro nega Jesus. Um homem totalmente sanguíneo, impulsivo, fala palavras profundas, mas daqui a pouco fala palavras desconexas, sem autoridade nenhuma. Mas é esse Pedrão aqui que Deus usa. Cheio de falhas, de caráter dúbio. É esse que Deus levanta para ser o primeiro apóstolo ou o principal dos apóstolos. Quantas vezes nós olhamos também assim? Olhamos com um olhar de julgamento as pessoas. Mas nos esquecemos que esse Cristo ele tem poder para transformar. Um homem de caráter dúbio é levantado como um principal dos apóstolos pregando o evangelho. A igreja dá-se início através desse apóstolo. Chucro, pescador ali na Galileia, sem nenhum conhecimento filosófico, metafísico, platônico. É esse homem que Deus usa. É esse homem que Deus, por meio de sua boca, prega aquela multidão. E 5.000 almas são convertidas. Pedro é transformado pelo evangelho. Porém, Pedro aprendeu a falar menos e a falar nos momentos certos. Por isso ele está calado, quieto. Quando o Espírito o impelisse, como no verso 8 deste mesmo capítulo. Pedro só vai falar no verso 8, que diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Somente no verso 8, Pedro vai ser impelido pelo Espírito Santo a abrir a boca. Pedro agora aprende a falar nos momentos certos. E quantos de nós precisamos aprender a falar? Muitas vezes falamos coisas sem pensar. Falamos coisas impelidas pelos nossos sentimentos. Mas Pedro aqui está ensinando a falar por meio do Espírito. Impelidos pelo Espírito. Enquanto eles permaneciam calados, a pregação de Pedro causava efeitos fora da prisão. Cerca de 2.000 homens são convertidos pela pregação, segundo o verso 4. Enquanto eles permaneciam calados, o Espírito Santo estava trabalhando e aplicando a pregação nos corações dos ouvintes. É a palavra que tem poder para salvar. É a pregação do evangelho que tem poder para salvar o homem pecador. E não o pregador. Nenhum de nossos esforços, irmãos, e sacrifícios podem trazer um homem à salvação. Somente o sacrifício de Cristo. Nenhuma de nossas palavras, por mais eloquentes que sejam, pode convencer o pecador de seus pecados. E muitas vezes nós nos pegamos nesse erro.
em querer convencer as pessoas através da nossa eloquência, em querer salvar a pessoa, ou as pessoas, ou a nossa família, por meio dos nossos sacrifícios. Não, mas eu estou orando. Não, mas eu estou jejuando. Mas não é pelos seus sacrifícios, meu irmão. É pela pregação do evangelho, é pela morte, pelo sacrifício de Cristo que o pecador é salvo. E muitas vezes nós confundimos as coisas. Queremos, pelas nossas próprias mãos, convencer as pessoas. Não, você tem que se converter. Mas é a palavra que vai penetrar, irmãos, nos corações. É através do sacrifício de Cristo, não através do seu e do meu sacrifício, que os homens vão ser salvos. Pedro aprendeu isso. Pedro está calado. Mas 2.000 homens estão sendo salvos lá fora. É a pregação do evangelho que salva. Não é coach, não é palavra de autoajuda, não é psicologia, não é Freud, é a pregação do evangelho. Dizemos que a salvação é pela graça mediante a fé, mas constantemente queremos por nós mesmos salvar pessoas. Nós somos o povo da reforma. Não, a salvação é pela graça mediante a fé. Mas constantemente nós queremos convencer as pessoas por meio do nosso conhecimento. Não, mas segundo a tradição, não, mas segundo o pensador tal. Não, irmãos, é a pregação do evangelho que salva o pecador. E para de você querer, você convencer os homens. Deixa que a palavra irá transformar os corações. Deixa que a palavra irá transformar. Apenas pregue o evangelho. Apenas anuncie as boas novas. E o resto, deixa com a palavra. É necessário entendermos que na salvação tudo depende de Deus. Nada depende de nós. Não estou dizendo com isso que não devemos pregar o evangelho. Não, não é isso. Entretanto, não são nossas palavras que irão convencer, mas as palavras de Cristo. A salvação, tudo depende de Deus. Nada depende de nós. Nada. Você não lembra do profeta Jonas? Irmãos, sinceramente, nós que estudamos teologia, olhando por um olhar crítico, o sermão de Jonas foi o pior. Sem pé, sem cabeça, não tem uma introdução, não tem um enredo, não tem uma conclusão, mas ganhou uma cidade. Porque o poder não está na eloquência. O poder está na palavra. É a palavra que salva. E aquela cidade foi convertida. E aquela cidade foi salva. Pelo pior sermão das Escrituras. Mas foram salvas porque é a palavra que transforma os corações. Se eu pudesse trazer uma analogia para que os irmãos entendam que a pregação do evangelho é como aplicar um remédio a alguém que está doente. Deus é o médico que prescreve o medicamento. O Espírito é o enfermeiro que aplica o medicamento. E o pregador nisso daí? Ele é apenas o objeto que carrega a mensagem do evangelho. O medicamento. As enfermeiras, as moças que trabalham aí no hospital, entendem melhor que eu. É apenas a seringa. Trazendo para o entendimento. Nós somos apenas uma seringa. Carregando esse remédio que é a pregação do evangelho. Deus é o médico que prescreve. O Espírito Santo é o enfermeiro que aplica esse remédio. Nós somos apenas o objeto, sendo usado pelo Espírito Santo. E o medicamento é o evangelho. É Cristo sendo introduzido no coração do homem.
Aquele que prega somente um instrumento que carrega o remédio, que é a palavra. Não é um instrumento que traz o resultado, mas o remédio aplicado pelo Espírito Santo que trará o efeito e o resultado necessário, a cura para o doente. Ou seja, a conversão aos corações. Nós que anunciamos a palavra somos apenas um objeto, usados pelo Espírito Santo. A mensagem, o remédio que nós anunciamos aqui é o Evangelho, ou deve ser o Evangelho, ou tem que ser o Evangelho. Esse é o antídoto contra o pecado. Que nós possamos refletir. Para de querer você fazer as coisas. É o Espírito Santo que conduz você. E é o remédio que irá transformar e trazer a cura aos corações, ao pecador. Verso B, ou parte B, perdão, do mesmo verso. Reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. Lucas não relata o local específico onde isso aconteceu. Porém, um historiador chamado Flávio Joséfo, do primeiro século, diz que essa reunião do Sinédrio ficava a oeste da área do templo. Há divergências aonde está acontecendo essa reunião aí. O Sinédrio está se reunindo, então alguns vão falar que é pela vizinhança ali. Flávio Joséfo fala que é a oeste do templo. Outros vão falar que é bem ali no templo. Então não tem uma... Mas eu vou pelo Flávio Joséfo ali. Ele fala que é a oeste do templo. Está acontecendo essa reunião aí, onde vai acontecer o julgamento dos apóstolos aqui. Porém, o evangelista faz questão de destacar onde foi essa reunião. O evangelista não fala o local específico, mas ele fala a cidade. Jerusalém. Isso não te traz lembranças? Jerusalém, profetizada lá no Antigo Testamento, onde o Messias entraria, onde o Messias estaria, passaria, onde a pregação ali do Evangelho se estabeleceria, onde o próprio Jesus disse que era para eles ficarem ali, porque era dali que o Espírito Santo ia descer sobre eles e depois eles iriam pregar para o mundo, sair para o mundo anunciando as boas novas. É nessa cidade que é montada uma cúpula, o Sinédrio, para julgar esses apóstolos. A mesma Jerusalém que Jesus disse em Mateus 23, do 37 ao 38, que mata os profetas e apedreja os que são enviados a ela. Jesus já havia falado que aconteceria. Essa Jerusalém que mata os profetas, que mata aqueles que anunciam as boas novas. E está acontecendo aqui com os apóstolos. Eles estão anunciando o evangelho, mas essa cúpula está querendo calar a voz deles. Está querendo exterminá-los. É nesse mesmo local que perseguiram Jesus e agora estão fazendo com os apóstolos. A cidade santa se tornou profana. A cidade fiel se tornou uma meretriz. A cidade de Deus agora se torna uma meretriz, vendida aos usos e costumes desses mestres, à corrupção desses mestres. O evangelista destaca aí 3 grupos diferentes que se reuniram em Jerusalém, membros do Sinédrio, que era composta por 70 homens. Então esse grupo aí de homens que fazem ou que compõem o Sinédrio é de mais ou menos 70 homens, que compõem essa reunião e esse julgamento que está para acontecer aqui. 70 homens para julgar 2 homens porque estão pregando o evangelho. Esse número de membros aí de 70 era seguido com base no tribunal mosaico, segundo relata lá em Números 11,
do verso 16 e 17. O primeiro grupo que Lucas relata aí, que segundo vocês podem ver, é as autoridades aí. Na minha versão está primeiro as autoridades. Quem eram essas autoridades aí? O grupo que Lucas relata é as autoridades. Esses eram os principais dos sacerdotes, que obtinham posições oficiais na administração do templo. Esse é o primeiro grupo que Lucas está relatando. O segundo grupo era dos anciões. Estes eram líderes das famílias mais importantes e poderosas. Eles adotavam o ponto de vista dos saduceus. Então, o segundo grupo aí que Lucas está relatando são esses anciões aí, que são líderes de famílias importantes naquele tempo. E o terceiro e último. E por fim, os escribas. Estes eram os doutores da lei. Muitos deles faziam parte do partido dos fariseus. Então aí está a cúpula. Aí está o sinédrio montado desses três grupos distintos aí, para julgar esses dois homens. Pois é, meus irmãos. O mesmo local onde o Espírito Santo desceu sobre as pessoas, onde vidas estavam sendo alcançadas pela pregação dos apóstolos, era a mesma onde havia pessoas com os corações endurecidos. Se nós olharmos textos anteriores, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas. O evangelho é anunciado e 5.000 homens são convertidos. Mas nesse mesmo local tem pessoas com o coração endurecidos. Pessoas invejosas. Isso se aplica às nossas vidas. O mesmo local onde é pregado o evangelho, anunciada a salvação, tem pessoas sentadas com o coração endurecido. O mesmo local onde nós somos cheios do Espírito Santo, tem pessoas invejando um ao outro. O mesmo local onde é pregado o amor ao próximo, tem pessoas se odiando. E eram mestres da lei. Ser conhecedor somente das Escrituras de nada vale, irmãos, se não tiver a aplicação do Espírito Santo. Era nesse local, onde o evangelho estava sendo anunciado, a igreja estava crescendo, estava sendo instaurada. Era nesse mesmo local que um estava querendo acabar com o outro. Isso não te faz refletir uma vida de igreja? Onde aqui constantemente, culto após culto, é anunciado o evangelho, é pregado e exposto a palavra, vidas estão sendo transformadas, mas sempre irá ou existirá pessoas com o coração duro. Mas estão ali. Estão ali invejando. Estão ali querendo trazer divisão. Mas é ali que Deus escolheu. Foi ali em Jerusalém que Deus escolheu em instaurar a igreja, a descida do Espírito Santo, a pregação do Evangelho. Foi ali. Embora tudo isso, todos esses problemas, foi ali em Jerusalém que Jesus escolheu como uma cidade que iniciaria a pregação do Evangelho, iniciaria a igreja. Os líderes eram para julgar de acordo com a lei. Julgavam com base em ritos e tradições, imbuídos de inveja. Mas era em Jerusalém que Deus iniciaria a sua igreja. Homens que eram para ensinar sobre a lei, eles estavam somente ensinando tradição. Homens que eram para pregar o evangelho, porque eles sabiam da lei, conheciam. Mas eles estavam trazendo divisão, inveja, raiva. E como os púlpitos estão assim. Os púlpitos que era para pregar o evangelho estão sendo usados para pregar tradição. Estão sendo usados para falar somente palavras de autoajuda. Trazer divisões. Mostrar poder.
Mas, meus irmãos, não desanime da igreja. Porque é na igreja que tudo acontece. Era em Jerusalém que tudo teria que acontecer. Era dali que a igreja iria ser instaurada. Foi ali que Deus escolheu. Embora todos esses problemas, foi ali que Deus escolheu. Era ali que o Espírito Santo desceria sobre os discípulos. Deus não deixou por conta dos incrédulos ali presentes de iniciar a igreja. E foi dali que os discípulos foram enviados para pregar o evangelho. É na igreja onde tudo acontece. É na igreja onde o evangelho é pregado. É na igreja onde somos cheios do Espírito Santo. E é da igreja que pessoas são enviadas para anunciarem as boas novas. Entretanto, isso não exime ela de ter defeitos. Por conta de pessoas imperfeitas, pois é nela que cada um de nós estamos sendo transformados, santificados. Muitas vezes as pessoas olham para a igreja exatamente com isso. Mas ali está cheio de pessoas invejosas, mentirosas, falsas, hipócritas. Sim, porque são pecadores que estão compondo. Mas é na igreja que tudo acontece. É na igreja que o evangelho é anunciado. É na igreja que vidas estão sendo fortalecidas. É na igreja que o Espírito Santo fortalece aqueles que estão fracos. É na igreja que pessoas são levadas ou enviadas a anunciar as boas novas às nações. Não é por causa desses defeitos que Deus largou a igreja. Cristo largou a igreja de lado. É na igreja onde tudo está acontecendo. E não se esqueça que tanto eu quanto você temos problemas. Temos pecados. Precisamos ser transformados. Precisamos ser santificados. Precisamos de transformação. Não tem desculpa para não congregar. Porque Deus instituiu a igreja. Ele escolheu a igreja para demonstrar o seu amor. É na igreja onde nós colocamos nossos dons em práticas. É na igreja onde nós demonstramos o amor um pelo outro. É na igreja, irmãos. Embora todos esses defeitos, é na igreja onde tudo isso acontece. Essa igreja pertence a Cristo. Ele comprou com seu sangue. Não fale mal dela. Porque na igreja tudo isso está acontecendo, mas essa igreja é de Cristo. Cheia de defeitos, sim, falhas, tem, mas é de Cristo. Ele a comprou. Verso 6. Com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem de um sumo sacerdote. Lucas, após mostrar ou trazer esses grupos, esses 3 grupos distintos de pessoas aí, ele traz nomes aqui específicos. E Lucas destaca algumas pessoas que faziam parte do Sinédrio, que estavam ali presentes. Anás, nós já conhecemos esse Anás, nós vimos no Evangelho de João. Este era o sumo sacerdote e presidente da reunião. Entretanto, ele não era mais sumo sacerdote. Nós vamos entender o porquê. Ele foi deposto, ele foi sumo sacerdote do século 6, do ano 6 ao ano 5º, ou 15º depois de Cristo. Porém, foi deposto por Vilério, governador de Roma. Contudo, ele era muito influente e pertencia ao partido dos saduceus, e negava em renunciar à sua posição. Por isso colocara seus parentes para o suceder. Então a primeira pessoa aí que Lucas está relatando é Anás. E nós já ouvimos isso lá sobre ele no Evangelho de João. Esse Anás aí, ele já não era sumo sacerdote. Ele foi deposto. Ele somente atuou do ano 6º ao ano 15º. Mas pela sua influência, ele ainda obtinha alguns prestígio ainda no Sinédrio. Ele era importante no meio dessa cúpula aí. Ele era influente.
Contudo, ele era muito influente e pertencia ao partido dos saduceus e negava a renunciar à sua posição. Seu filho, Eleazar, o sucedeu no 15º ano, quando Anás é deposto. Esse ocupou o cargo por 3 anos. No ano 18 depois de Cristo, seu cunhado e genro de Anás, Caifás, assumiu o cargo. Embora Caifás e seu sogro alternasse na presidência, segundo Matthew Henry diz. Então, aqui há algum problema aqui sobre a questão de quem aqui está sendo sumo sacerdote, quem era e quem não era. Porque, segundo nós vimos aqui, já no 15º ano, Anás não fazia parte aqui, ele não era o presidente dessa cúpula, era o seu genro. Mas por que Lucas está falando que é Anás? Matthew Henry vai dizer que os dois ali alternavam. Ano a ano, os dois alternavam a presidência desse sinédrio aí. E ele fazia por vontade própria. Porque se vocês perceberem, ele só coloca membros de sua família na presidência desse sinédrio. Seu filho, seu genro, seus outros filhos também fazem parte, porque ele era importante ali. Ele tinha influência no meio ali do povo de Israel. Na época de Jesus, Caifás era o sumo sacerdote. Você pode ver isso em Mateus 26:3. Agora, Anás assumira a presidência. Caifás ocupou o cargo por 18 anos, sendo sucedido por João, ou em algumas traduções vai trazer Jonatas, outro filho de Anás. E após, por Alexandre, que também Lucas está relatando. Joséfo relata que Alexandre era um homem eminente nessa época. Porém, sobre João e Alexandre nada se sabe muito. Então, Lucas está trazendo esses nomes aí. 2 nós conhecemos muito bem, Anás e Caifás. Esses nomes são importantes porque eles exerciam presidência, o cargo de sumo sacerdote ali na cúpula desse sinédrio aí. Então são os 2 nomes importantes, mas aparece o nome de João ou Jonatas e Alexandre, mas pouco se sabe sobre quem são esses 2 homens aí. Só sabemos que são filhos de Anás, mas o que aconteceu com eles, o que eles faziam depois não se sabe. Nenhum historiador chega a uma conclusão de quem realmente eles eram. É possível notar um nepotismo no ofício do templo. O medo desses líderes não é de uma possível seita que ferisse ou que as escrituras dizem, mas por questões de interesse. Essa liderança ela não está preocupada com as escrituras. Mas eles estão pregando algo que é contrário às escrituras. Não, nós não podemos deixar. Não é isso que esse sinédrio está preocupado. Eles estão preocupados com poder. Porque eles estão perdendo adeptos à religião judaica. Muitos estão se convertendo ao evangelho. A preocupação deles é com o poder. E não com vidas sendo transformadas. E não com a pregação do evangelho. Isso não te faz pensar no que está acontecendo nos nossos dias? Onde líderes estão mais preocupados com o seu poder do que com a pregação do evangelho? Mais preocupada com o dinheiro que tem entrado em sua conta do que vidas adentrando ao céu? Mas isso não é de hoje. Já estava acontecendo no 1º século da história da igreja. Líderes preocupados com o seu poder, com os seus status. O medo de perderem seus poderes e ofícios. Não muito diferente dos nossos dias, onde homens assumem cargos, estabelecem alianças, acordos, simplesmente por interesses políticos e financeiros. Homens que estão preocupados com os seus nomes serem conhecidos do que o nome de Cristo ser conhecido. Quanto nós vemos assim? Homens preocupados com o seu nome ser conhecido, e não o nome de Cristo. E não o evangelho. E não a salvação de pecadores. Mais preocupados com a sua conta bancária do que vidas que estão enchendo o inferno. Pregam as suas palavras bonitas, lindas, mas que não têm poder para salvar ninguém.
não estão preocupadas com essas almas que estão adentrando ao inferno. Eles estão preocupados com o dinheiro que estão entrando em suas contas. A corrupção tomando conta dos corações. E isso não é diferente em nossos dias. Mais preocupado com a mentira que agrada do que com a verdade que liberta. É isso que acontece em nossos dias. As palavras que amaciam o ego, que mente para você que você está bem, que Deus te ama do jeito que você está, do jeito que você é. Preocupado somente com essa mentira que agrada as pessoas do que com a verdade que liberta. Porque o que Pedro está pregando é a verdade. Que nós possamos pensar sobre a vida no Evangelho, irmãos. O Evangelho que transforma, que tira almas do inferno. Que nós devemos nos preocupar com as almas. Verso 7. A parte A do verso 7. E pondo-os perante eles, diz Lucas. A palavra grego, as palavras aí que Lucas usa, pondo-os e colocando perante eles, significa colocando-os de pé no meio deles. Então o que está acontecendo aqui? Eles pegam esses apóstolos, Pedro e João, e os colocam em pé no meio deles. Eles estão sentados em um semicírculo, em cadeiras elevadas, e esses apóstolos estão em pé, olhando para essa cúpula. Esse é o julgamento. Um semicírculo, os dois apóstolos no meio, em pé, olhando para esses líderes. É assim que era o julgamento ali. Assentados em lugares elevados, e os apóstolos ficaram em pé no meio deles. De acordo com o verso 10, nós vemos isso. O coxo que fora curado estava junto com eles também. Você pode ver isso no verso 10. Ele está junto ali no julgamento. Pouco tempo antes, eles estavam julgando Jesus. Julgamento esse que culminou na morte de Cristo. Essa mesma cúpula, esse mesmo julgamento aconteceu com Jesus também. Da mesma forma. E eu fico pensando em como os apóstolos estão ali. Ali está voltando toda a imagem do que aconteceu com Jesus. Pedro talvez estava se lembrando de que tempos atrás ele estava negando a Jesus. Jesus estava em pé ali. E aqueles líderes julgando. E um julgamento que culminaria na morte de Cristo. E Pedro o negando. Talvez isso voltasse à cabeça de Pedro. Foi nesse mesmo jeito que eu neguei Jesus. Mas agora nós vemos a diferença no apóstolo. Ele está ali, em pé. Corajosamente olhando aqueles homens. Sem titubear, sem voltar atrás. Não, ele estava ali. Em pé, pronto a ouvir o veredito daqueles homens. Que diferença de apóstolo. Homem agora corajoso. Pronto a se for possível morrer pelo evangelho. Não negar a Cristo agora. Como disse Tertuliano, um dos pais da igreja, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Porque tempos antes eles mataram Jesus. Eles quiseram calar Jesus. Mas Tertuliano diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Cristo morreu. Mas ali estavam dois homens, levantados por ele, para pregar ousadamente o evangelho. A igreja não para, irmãos. Tentaram calar a Cristo, mas levantaram 5.000 homens. Quanto mais eles matavam, mais pessoas eram convertidas. Eles mataram Jesus, de certa forma, pensaram que havia exterminado o problema. Entretanto, não foi o bastante. A morte de Cristo agora
multiplicou o número de discípulos. Cerca de 5.000 homens agora se converteram ao cristianismo. A igreja já havia sido alicerçada sobre Cristo. Nada poderia abarrá-la, nem a conter. Quanto mais eles perseguiam os cristãos, mais crescia o número de novos seguidores de Cristo. Tentaram calar Jesus, o mataram naquele madeiro, mas a igreja estava já instaurada na rocha, que é Jesus Cristo. A igreja já está instaurada, ela não vai voltar, ela não recua. Pelo contrário, quanto mais eles estão perseguindo, mais pessoas estão sendo agregadas à igreja. Calaram a voz de Jesus Cristo, mas os apóstolos foram levantados e ousadamente estavam pregando o evangelho. Esforços inúteis. Porque a palavra, irmãos, tem poder. Nada pode barrar. Nada. Nada pode parar a igreja, a pregação do evangelho. Por isso não se preocupe com as perseguições. A igreja já está instaurada. Está sobre a rocha que é Cristo. Ele disse que nada poderá conter essa igreja. As portas do Hades não poderão conter a igreja. Não prevalece. Não se preocupe com perseguições, porque ela vai continuar, porque Cristo a instaurou. E quanto mais eles tentam nos calar, mais pessoas são levantadas para pregar o evangelho, como está acontecendo aqui. Muito provavelmente passou um filme na mente dos apóstolos. Poucos dias antes eles estavam acompanhando Jesus no julgamento. Pedro, nessa ocasião, negou por 3 vezes. Entretanto, o que antes covardemente havia negado a Cristo, agora é testemunha dele diante das autoridades. A boca que antes era usada para mentir, ou seja, para negar a Cristo, agora anuncia ousadamente o verdadeiro evangelho. O que antes, por medo de morrer, nega a Cristo, agora, se necessário, morreria pela mensagem do evangelho. O que antes foi chamado pelo próprio Cristo de alguém usado por Satanás para barrar o ministério de Cristo, agora sua boca é usada para anunciar as palavras de Cristo. Estava cheio do Espírito Santo. Olha a diferença desse apóstolo. Antes, mentindo. Não, eu não conheço esse Jesus. Agora não. Ousadamente ele está pregando o evangelho. Arrependei-vos, arrependei-vos. Ousadamente. Não recuou. Anunciando a verdade do evangelho. O que antes se escondia, agora se põe de pé, destemidamente diante daqueles líderes. Pedro foi transformado. O evangelho transforma vidas, irmãos. O evangelho transforma homens covardes em homens corajosos para pregar o evangelho. O evangelho transforma mentirosos em pregadores da verdade. E aqui está a prova viva, que é Pedro. Ousado. Pedro antes estava se escondendo ali naquela fogueira. Não, eu não conheço ele. Agora ele está ali em pé, olhando para aquelas autoridades, dizendo: sim, é sobre esse Cristo que eu vim pregar. É no nome dele que eu prego. Ousadamente. O evangelho transforma os mentirosos em pregadores da verdade. O evangelho transforma covardes em homens cheios de ousadia. O evangelho transforma pescadores de peixes em pescadores de alma. O evangelho transforma homens chucros da Galileia em exímios pregadores da palavra e com o poder de curar, pois ali, no meio deles, estava a prova viva disso. O próprio coxo, ou o antigo coxo. O evangelho transforma vidas. Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Poder de transformar vidas. Por isso nós devemos anunciar esse evangelho. Não recue, porque esse evangelho transforma vidas. Mas tenha sempre em mente, irmãos, não é você que convence. É o evangelho. Não são suas palavras, mas as palavras de Cristo. Não são os seus esforços, mas é o sacrifício de Cristo que reme o pecador ou o pecado dos homens. Parte B do verso 7. Na minha tradução tá, os arguiram
ou os impeliram, ou os questionaram, dizendo ou perguntando: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Foi a pergunta que os líderes fizeram aos apóstolos. A palavra poder no grego significa capacidade de realizar certa atividade ou vivenciar certa situação. Embora talvez você possa lembrar de Mateus capítulo 23, verso 28, onde Jesus entra no templo e as autoridades ali perguntam: com que autoridade você está purificando o templo e ensinando esses discípulos? Talvez essa passagem venha à sua memória, mas são palavras distintas, irmãos. É diferente o que o evangelista aqui está usando. Embora sejam parecidas, as palavras empregadas são diferentes. Em Mateus, capítulo 23, verso 28, a palavra autoridade significa liberdade, permissão. E nessa passagem que nós estamos aqui refletindo, significa habilidade, poder miraculoso. Os simples homens da Galileia agora ensinam e pregam com grande sabedoria e eloquência. Esses homens estão indignados. Como que vocês pregam dessa forma? Como que vocês curam? Como que é isso? Vocês, usando, talvez, inferindo as palavras desses nomes, vocês são homens da Galileia. Chucros, pescadores. Como que ousadamente, eloquentemente vocês pregam o evangelho? Como que vocês curam um homem? Através do quê? No nome de quem vocês fazem isso? O poder do evangelho é transformando. Os homens chucros agora, eloquentes, pregam o evangelho cheio de ousadia, poder, anunciando o evangelho, com poder anunciando o evangelho. Os chucros lá da Galileia têm as mensagens agora transformando os corações. Os simples homens da Galileia agora ensinam e pregam com grande sabedoria e eloquência. Não somente isso, mas tinham poder para curar um coxo. Embora o texto em que estamos não ofereça a resposta à pergunta dos líderes. Isso somente acontecerá no verso 10, porque nós estamos aqui ainda no princípio do julgamento, onde os líderes estão indagando os apóstolos. A resposta à pergunta desses líderes aí vai vir no verso 10, que será exposto no próximo domingo. Mas nós podemos refletir aqui. Os discípulos nada tinham, mas o Espírito Santo que estava neles, segundo o evangelista diz no verso 8, é quem realizara tais atos. Quem convencer aqueles ouvintes de seus pecados. Era a fé no nome de Cristo que o coxo foi curado, segundo o capítulo 3, verso 16. Este, a quem eles mataram, muniu esses homens de poder e autoridade. Este, a que eles calaram a boca, por meio da crucificação, suas palavras agora reverberam na boca dos apóstolos. São esses homens chucros que estão balançando Jerusalém. São esses homens que estão transformando através da pregação do evangelho as vidas. É pelo nome de Cristo que as pessoas estão sendo transformadas. É pela fé em Cristo que aquele coxo se levantou. Então a pergunta desses líderes é respondida. É por meio de Cristo que tudo isso está acontecendo. Eles tentaram calar Cristo na cruz, mas as palavras de Cristo estão reverberando na boca dos apóstolos. Tentaram parar o poder de Cristo em salvar vidas, em curar pessoas, mas tudo isso está reverberando na vida dos apóstolos, pois eles estavam sendo usados para pregar e curar pessoas. Era no nome de Cristo que tudo isso estava acontecendo. Conclusão, irmãos. Os apóstolos nada eram. Eram somente instrumentos usados pelo Espírito Santo. Eram homens pecadores como nós.
Eles simplesmente foram usados pelo Espírito Santo para anunciar as boas novas, para pregar o Evangelho. A palavra sim, é poderosa. Porque enquanto eles estão calados, vidas estão sendo salvas. Essa tinha e tem o poder para transformar mentes e corações. Essa não pode ser presa. Podem calar a boca de quem prega, mas não pode parar o poder que há na pregação do Evangelho. Ela tem poder tanto para gerar vida, quanto para gerar raiva, inveja nos corações das pessoas. Porque era isso que estava acontecendo em Jerusalém. Enquanto uns estavam sendo salvos, enquanto uns estavam sendo curados, outros estavam sendo munidos de raiva, inveja. A pregação do Evangelho causa isso nas pessoas. E quando nós dizemos que a palavra de Deus não volta vazia, é exatamente isso. Ela cumpre o seu papel. Em uns, ela transforma, ela salva, ela traz libertação. Mas em outras, causa raiva, inveja. O coração é endurecido por causa dos seus próprios pecados. Porque não querem ouvir a palavra de Cristo. Então ela cumpre o seu papel. Uns ela salva e outros ela condena ainda mais. Mas ela cumpre o seu papel. O poder está na pregação do Evangelho. E eu quero terminar esse sermão com as palavras de Lutero. Quando o reformador a reforma teve seu início ali na Alemanha, por causa da pregação do reformador alemão. E ele diz assim: eu me opus às indulgências e aos papistas, mas nunca pela força. Eu simplesmente ensinei, preguei e traduzi a palavra de Deus. Fora isso, não fiz mais nada. Enquanto eu dormia ou bebia minha cerveja em Wittenberg com os meus amigos Philipp e Amsdorff, a palavra enfraqueceu o papado, de tal forma que nenhum príncipe ou imperador poderia ou seria capaz. O poder da palavra. A palavra tem poder de transformar. E a reforma foi um grande exemplo para nós. O mundo foi abalado pela reforma. A grande religião romana foi dividida por causa do poder da palavra. Lutero só pregou, ensinou e traduziu a palavra. E é isso que nós fazemos, irmãos. Nós pregamos e anunciamos. É a palavra que faz tudo. Você quer sua família salva? Apenas pregue a palavra. Apenas ensine e deixa que ela fará o papel dela. Você é somente um instrumento. Deixa que o remédio será introduzido através do Espírito Santo. E esse remédio trará a cura e a transformação no coração do pecador. Amém? Que Deus vos abençoe. Eu quero fazer mais uma oração e após